Olá, a paz do Senhor. Que bom! Hoje nós já estamos no encerramento do nosso trimestre e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nossa última aula deste trimestre maravilhoso. Comenta aqui qual a aula que você mais gostou, qual tema falou mais ao seu coração, que lição que fez você pensar, refletir e que você realmente tem que mudar, né? Que nós precisamos realmente mudar. Foi um trimestre maravilhoso. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil, muitas igrejas estão fechadas, inclusive a minha cidade, nós não teremos encerramento de trimestre. Nós estamos aqui em Minas Gerais na onda roxa, mas nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos guardado e que nós possamos continuar orando, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelo Brasil, para que Deus possa repreender este mal que se abateu sobre nós, sobre as nossas vidas. Tivemos muitas perdas, né, muitas baixas no mundo evangélico, mas Deus está no controle de todas as coisas e por isso nós estamos felizes e gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. Sou muito grata a Deus por contribuir, grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs. Eu confesso que eu não sei como retribuir este carinho tão maravilhoso, mas obrigada por todos os comentários. E quanto mais você comenta nas minhas lições, mais o meu vídeo ele é sugerido para outras pessoas e outras pessoas também possam chegar até o meu canal, né? E aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, que é por isso que nós estamos aqui juntos, para aprendermos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre voltado os olhos para a bendita esperança. O nosso texto, tomado por base, está em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Hoje nós vamos aprender quem é a nossa bendita esperança. Quem é a nossa esperança? Ou qual é a nossa esperança? O que nós estamos esperando deste mundo ou neste mundo? Nós sabemos que aqueles que não estão aguardando a promessa da volta de Jesus já perderam a esperança, estão com seus pés, né, firmados aqui na terra. A Bíblia diz que se nós esperarmos Jesus somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Por isso que nós estamos firmes e esperando esta bendita promessa que é Jesus Cristo, e nós sabemos que nós servimos um Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Nós iremos tratar de um assunto relacionado às últimas coisas. São as últimas coisas que irão acontecer aqui na face da terra, também para a igreja. Nós precisamos entender destas coisas, porque a Bíblia ela trata das últimas coisas e tem muitas pessoas que não estão preocupadas com os últimos acontecimentos para a igreja aqui na face da terra. E quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós estamos falando das últimas coisas que acontecerão na vida da igreja. Esta esperança que nós trataremos a seguir não é desejo, não é sonho, e sim a expressa certeza absoluta. Nós não estamos tratando de um sonho ou de um desejo que a igreja tem que Jesus virá, não. É uma certeza absoluta de que Jesus Cristo ele voltará para nos buscar. Paulo ele escreveu aos Romanos que a esperança que se vê não é esperança. Como eu posso esperar algo que eu vejo? Ninguém espera o que se vê. E que nós gememos interiormente, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nesses últimos dias, o que nós aguardamos é a redenção do nosso corpo. Jesus pode voltar para nós de duas formas. Ou nós sermos chamados agora, como muitos estão sendo chamados,
ou no arrebatamento da igreja. Mas o que de fato nós aguardamos é a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando estávamos no mundo sem Cristo, nós não tínhamos esperança e estávamos sem Deus. Quando nós olhamos para as pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas não têm esperança. Elas esperam estas coisas que são visíveis e que são reais. Elas não conseguem enxergar com os olhos espirituais esta bem-aventurada esperança que é a da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa ela espera somente neste plano, um novo emprego, promoção, um casamento, uma viagem, mas ela não fala da eternidade. Muitas religiões, elas não falam do destino da nossa alma, elas não falam para onde ou onde nós iremos passar a nossa eternidade, o que será de nós pós-morte. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz essa esperança bendita e maravilhosa para nós, que Jesus Cristo um dia voltará para nos buscar. Nós temos de ter a certeza que a nossa esperança, ela não se baseia em utopia. O que é utopia? Ela não se baseia em sonho, fantasia, algo irrealizável. Muitas pessoas imaginam que nós estamos sonhando coisas que não existem, desejando coisas que não existem. A nossa esperança, a volta de Jesus Cristo, ela é real. E assim como Deus cumpriu a promessa de enviar o Messias, se cumprirá a promessa que ele voltará para nos buscar. E esta é a nossa esperança. Se Jesus tivesse simplesmente morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma esperança. Mas o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia é o mesmo poder que nos fará ressuscitar também, se nós não estivermos vivos no arrebatamento da igreja, e é o mesmo poder também que irá nos levar ao encontro de Jesus nas nuvens. E é nesta esperança que nós estamos firmados. Jesus, ele disse, olha, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele foi nos preparar um lugar, assim como o noivo de um casamento judaico. Ele fica noivo da sua pretendida, volta para sua casa e vai preparar um lugar para quando ele casar, trazê-la para estar perto dele. E assim foi Jesus também. Ele foi nos preparar um lugar e este lugar já está pronto desde a fundação do mundo. A nossa esperança é que iremos para um lugar onde as leis são justas, onde não haverá mais doenças, não haverá pandemia, não haverá dores, não haverá tristeza, não haverá angústias, mas um lugar preparado para nós que haverá paz e alegria. Um lugar perfeito, onde nós passaremos toda a nossa eternidade. Esta é a nossa esperança. Que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que nós não mais sofreremos, não teremos mais angústias, não teremos crises, porque estaremos com Ele eternamente. A promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno, somente é chamado de esperança, porque nós ainda não os alcançamos. Porque não espera aquilo que vê, não se espera aquilo que já aconteceu. Nenhuma outra religião, nenhuma outra, que não seja o cristianismo, oferece a esperança de uma vida vindoura. Uma eternidade diferente do que nós vivemos hoje. Muitas pessoas, elas se interessam pelo futuro, mas por um futuro imediatista. Não um futuro registrado na Bíblia Sagrada. Tanto é que as pessoas, quando elas vão em busca de profetas,
elas não estão buscando o futuro, né, uma esperança vindoura, um futuro vindouro. Elas estão buscando resposta para um futuro imediato. Assim são as pessoas que também procuram cartomantes, tarô, né, consulta os mortos. Ela não está à busca de um futuro vindouro, mas um futuro imediato. Ela quer saber o que será da vida dela hoje, ou o que será da vida dela amanhã. Dificilmente essas pessoas estão preocupadas com a sua eternidade. O que nós precisamos entender é que Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa bendita esperança. As últimas coisas não são um plano B de Deus. Todos estes planos foram preparados antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas serem formadas, Deus já tinha planejado as últimas coisas. E por isso devemos reter firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. E esta esperança é a âncora da nossa alma. É esta esperança que não nos deixa desfalecer. É esta esperança que não nos deixa sucumbir em meio às crises, aos problemas, às decepções. É esta esperança que nos faz continuar caminhando em direção a essa bendita esperança que é a volta de Jesus Cristo. Se nós temos esta certeza que nos consola, e nós devemos consolar uns aos outros com esta bendita promessa, com essa bendita esperança, nós devemos estar mais compromissados com a evangelização. Se eu creio que Jesus Cristo voltará para buscar um povo seu, lavado e remido no seu sangue, nós precisamos estar mais compromissados com a palavra de Deus. Nós precisamos estar mais compromissados com a evangelização. Precisamos estar compromissados com o discipulado, com a santidade, com a fidelidade, com a busca do revestimento de poder e a busca dos dons espirituais. Mas infelizmente muitos estão apáticos quanto a esse comprometimento da igreja. Nós devemos ter a mesma esperança da igreja primitiva. Eles viviam como se Jesus fosse buscá-los ainda naquela geração. E eles pregavam o evangelho, avançaram com o reino de Deus, porque eles criam que Jesus não demoraria a buscá-los de fato. Eles queriam ganhar um mundo para Cristo, não importando com as suas vidas. Por que hoje muitas pessoas estão desfalecidas e desanimadas? Porque elas acham que a promessa está demorando, ou que Jesus ainda vai demorar a voltar, e estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. Estão sendo fraudulentos no cumprimento da obra de Deus, no cumprimento da nossa chamada. Mas nós devemos ter a mesma chama que ardia no coração da igreja primitiva, da igreja do século I. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre breve o Senhor virá. Você tem essa esperança realmente? Você acredita mesmo nisso? Que Jesus Cristo breve virá e que Ele não demorará? Por toda a Bíblia Sagrada nós encontramos esta promessa. Nossos hinos cantados e pregações nos afirmam que Cristo breve virá. Nós temos hinos maravilhosos que falam a respeito da vinda de Jesus na nossa harpa cristã. O primeiro ponto, a vinda de Cristo. Você acredita e ainda espera esta promessa da Bíblia? A Bíblia, ao falar do retorno de Jesus, quando ela fala do retorno de Jesus, é motivação para nós continuarmos a esperar esta promessa. Abre aspas. Sabemos que quando Ele vier ou Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que tem nele esta esperança,
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Isso é motivação, isso é gás para nos fazer trabalhar e não desistir da nossa chamada. É nestas palavras que nós temos que nos ancorar, segurar, ficar firmes, crendo que Jesus breve virá. Muitos divergem na maneira de como Cristo voltará ou como isso acontecerá. Alguns acreditam, nós não teremos tempo, né? O comentarista diz que nós não teremos tempo para falar sobre tudo isso, mas alguns acreditam que Jesus ele virá antes da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas. Outros acreditam que Jesus virá depois dos 3 anos e meio. São os mid-tribulacionistas, que Jesus virá no meio da grande tribulação, que serão 7 anos. E outros acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. O fato é que Jesus ele virá, que estas últimas coisas elas acontecerão. Falar sobre isso não é o foco da lição de hoje. O que nós não podemos é desistir desta promessa, que é a nossa esperança. Quando nós falamos da vinda de Jesus, nós precisamos diferenciar qual fase da segunda vinda Jesus está tratando aqui. Jesus virá pela segunda vez, mas essa segunda vez será dividida em 2 fases. Na primeira fase, Jesus ele virá para a igreja nas nuvens. Na segunda fase da segunda vinda, Jesus virá literalmente com a sua igreja para a grande luta do Armagedon ou no vale de Jezreel. Na primeira fase da segunda vinda, as pessoas não perceberão que Jesus veio. Não terá alarme, nada disso, né? Olho nenhum verá isso. Somente aqueles que forem trasladados. Agora já na segunda vinda, como os anjos disseram lá em Atos para os discípulos, que esse Jesus que vocês viram subir, como foi recebido nas nuvens, assim um dia ele voltará, quer dizer, todo olho o verá voltando. Isso nós já estamos falando quando Jesus vai instaurar o seu reino milenial. Então, essa segunda fase, nós voltaremos com Cristo para reinar junto com Ele. Então, a primeira fase será invisível aos olhos da humanidade e a segunda fase da segunda vinda será visível, todo o olho verá que Jesus voltou. No ponto 2, é uma promessa de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele dizia que ele voltaria para o Pai, que depois de tudo pronto, ele voltaria para buscar a sua igreja. É promessa dele. O que precisamos entender é que a esperança no Antigo Testamento, ela tinha uma conotação diferente da esperança do Novo Testamento. A esperança dos israelitas, né, piedosos que serviam a Deus, era uma expectativa e confiança na bênção e provisão de Deus na vida presente. A esperança para eles era aquela que Deus ia livrar os seus inimigos, ia prover alimento, ia prover um lugar, ia prover saúde, mas tudo aqui neste mundo visível e real. Eles não pensavam em uma esperança eterna. A terra que eles iriam no futuro era física, literal, era a cidade que eles estavam indo morar. Deus era a esperança deles de resolver os seus problemas, sustentá-los em meio a crises e males. A desobediência de Israel fez com que fossem espalhados pela terra e se tornassem vassalos de outras nações. Depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, nunca mais foram livres ou tiveram outro rei. E quando Jesus veio, a esperança de um novo reino e de um rei floresceu em seus corações.
Então, antes de Jesus ascender aos céus, os discípulos lhe perguntaram se ele iria restaurar o reino a Israel naquele tempo. Era o desejo da nação de Israel tomar posse daquilo que eles haviam perdido. E Jesus diz então para eles que não cabia a eles saber os tempos ou as estações. As datas não eram responsabilidade deles, dos discípulos, e sim do Pai. Só o Pai sabia que dia todas estas coisas iriam acontecer. A responsabilidade deles, Jesus estava dizendo, era de evangelizar o mundo, sem saber quando Jesus voltaria. Jesus tirou qualquer possibilidade de se fixar uma data. A certeza que ele deu a eles é que ia demorar, mas para que eles continuassem trabalhando e avançando com o reino de Deus. Hoje, a nossa esperança é Cristo. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos políticos, nas políticas públicas, nos nossos novos governantes, no nosso presidente. A nossa esperança, a esperança da igreja, é e sempre será Cristo. É nele que reside nossa confiança de um dia este corpo ser transformado. São nos evangelhos que nós encontramos esta confiança. O que Israel não entendia é que a restauração do reino não seria apenas para eles. Eles achavam que se o reino fosse restaurado naquele tempo, eles continuariam sendo a nação predileta aos olhos de Deus. Mas que a partir da morte expiatória de Cristo, lá na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. Nós não precisávamos mais daquele sistema cerimonial, sacrificial, para nós entrarmos na presença de Deus, apenas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E que por este mesmo sacrifício, Jesus derrubou o muro que separava os dois povos, judeus e gentios. E que desses dois povos, ele fez apenas um povo, a igreja que é hoje o Israel espiritual de Deus. A morte de Jesus, ela abriu um vivo caminho para todos nós e nos uniu. Hoje não tem servo, não tem livre, não tem judeu, não tem estrangeiro, não tem negros, brancos, pobres ou ricos. A igreja é composta de um povo que tem essa esperança de que um dia Jesus Cristo virá nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Cristo, Ele não reinará apenas para Israel. No ponto 3, o dia se aproxima. Precisamos ter esta convicção de que o dia se aproxima. Alguém tem dúvida de que hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus, do arrebatamento, do que a igreja primitiva? Ou do que amanhã? Ou do que ontem? Cada dia que passa nós estamos mais próximos da volta de Jesus. Quanto mais os dias passam, mais se aproxima o dia da nossa redenção, da nossa bendita esperança. E nós podemos glorificar a Deus por isso. Paulo escreveu que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Será um dia como outro qualquer. Nós vamos levantar, fazer as tarefas que nós temos o hábito de fazer todos os dias. Mas precisamos estar atentos, né? E esperando, e perseverando, e vigiando, para que nós não sejamos encontrados, né? Despreparados. Então, a volta de Jesus será como um dia qualquer. Ele não será um dia diferente, apontando para nós um sinal que Jesus virá naquele dia. Nada acontecerá de diferente para que possamos imaginar que aquele será o grande dia. Será surpresa aquele dia. Mas os cristãos que aguardam este grande dia, que estão prontos para este momento, não serão
surpreendidos. Nós não podemos ser surpreendidos com o arrebatamento da igreja. Os discípulos, eles queriam saber os sinais que antecederiam a volta de Jesus. Seria muito fácil para nós crentes se houvesse um sinal e como se isso desse tempo que nos preparássemos de última hora. Jesus, ele não disse o dia nem a hora para que nós estejamos sempre alertas, sejamos fiéis. É como se sua mãe mandasse você fazer os afazeres de casa e você soubesse que sua mãe chegaria às 16 horas. Então você poderia ficar o dia inteiro na boa vida, poucos minutos para sua mãe chegar, você começasse a fazer os afazeres domésticos. Jesus não deixou isso para nós. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Ele não deu nenhum sinal específico para que registrasse que era aquele dia. Nós temos que estar prontos. Os acontecimentos de que Jesus fala sempre existiram. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, doença. Esses sinais, eles sempre existiram. Porém, cada vez eles estão mais fortes. Jesus disse que quando o nosso amor esfriasse, a iniquidade ia aumentar. E hoje nós estamos vendo isto acontecer, só que com mais intensidade. Jesus disse que guerras e rumores de guerras não são sinais, e sim início das dores. A instrução que dá aos discípulos é que não se deixem enganar e não tenham medo dos acontecimentos, mas sua vinda virá em um dia normal, sem nada diferente. O derramamento ou a efusão do Espírito Santo é um sinal dos últimos dias. A profecia diz que Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito. Então, o dia de Pentecoste deu início aos últimos dias. Já duram mais de 2000 anos. Nós não sabemos quanto tempo mais resta para findar estes últimos dias. Eles começaram ali no Pentecostes e já perdura por mais de 2000 anos. O brotar da figueira também é um sinal. E Israel é esta figueira. Brotou em 1948, quando as Nações Unidas deram a Israel o direito de Estado soberano. Pode ser apenas um arranjo político, quanto pode ser uma promessa cumprida de Deus na vida da nação de Israel. Ao invés de focalizarmos demasiadamente nossa atenção nos sinais, nós devemos tomar posição em Jesus. Colocar a nossa vida espiritual numa balança e analisar se Jesus viesse hoje, se eu iria participar do arrebatamento. Eu preciso me empenhar na obra de Deus. Eu preciso remir o tempo, aproveitar as oportunidades e avançar com o reino de Deus e nos preparar para aquele grande dia. No tópico 2, a necessidade da vigilância. Em toda a Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos esta palavra, vigilância e oração. Nós precisamos estar sempre vigilantes para não sermos enganados, para não sermos pegos de surpresa. Então, a vigilância ela é essencial na nossa vida cristã. O que é vigilância? É um estado de quem permanece alerta, de quem age com precaução para não correr risco. É cuidado. Quando estamos alerta, vigiando, é para não sermos surpreendidos. Os discípulos, eles achavam que o reino futuro apareceria imediatamente. Mas Jesus esclareceu que haveria alguma demora. E lhes advertiu a ficar em alerta.
em prontidão. Abre aspas. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Isto serve para nós. Nós não podemos ser tentados a seguir o exemplo do mau servo. Não sobrecarregar nosso coração com libertinagem, com bebedeira, com ansiedade, né? Deixar as nossas paixões se aflorar em nossa vida. Porque aquele dia virá sem que ninguém o espere. A palavra de Deus diz também que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então que nós coloquemos o nosso coração nessa bendita esperança, que é o nosso maior tesouro, vai ser a nossa maior vitória, nós sermos arrebatados com Jesus Cristo nos ares. Aqui Jesus está falando da primeira fase da segunda vinda. Nós somente seremos surpreendidos se o nosso coração estiver carregado destas coisas, dos prazeres do mundo. A parábola das 10 virgens, ela fala de prontidão, ela fala de vigilância. Jesus disse que ele vem, e isso é o suficiente para nós. Não podemos esquecer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então o que nos resta é estar vigilantes, preparados e trabalhando na obra do Senhor. No ponto 2, os alarmes falsos. Quantos alarmes falsos desde a igreja primitiva até os dias de hoje nós estamos ouvindo e lendo e assistindo alarmes falsos, tanto a respeito da vinda de Jesus, já fizeram previsão da vinda de Jesus, quanto já fizeram previsão do fim do mundo. Jesus falou sobre eles, advertindo os discípulos para que não fossem enganados. Ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, dizendo, abre aspas, o Cristo está aqui ou está acolá. Muitas pessoas marcaram o retorno de Jesus e falharam em suas previsões. Hoje nós estamos vendo líderes religiosos, né, dizendo que eles têm a unção, eles têm o sopro de vida, de saúde, né? Eles não estão dizendo literalmente que eles são o Cristo, mas agem como se eles fossem o Cristo. No século I, os primeiros cristãos esperavam a segunda vinda de Cristo na geração seguinte à sua morte. Os apóstolos acreditavam, aquela nova igreja que tinha nascido, que Jesus Cristo ia voltar por aquele tempo. No ano de 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. Falharam. Se nós formos citar aqui todos eles, é outra aula, né, de tantas previsões. Em 1504, o pintor Sandro Botticelli, ele achou que Cristo viria no ano de 1504. Em 19 de outubro de 1533, o matemático Michael Stifel calculou que o juízo final começaria às 8 horas deste dia. Falhou. Em 1892 a 1911, o piramidologista Charles Piaz Smith, ele concluiu, a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Falhou. 1901. Essa era a data da Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831. Ela avisou que Jesus voltaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901.
Isso está na memoriaebc.com.br. Nós não podemos deixar que falsas provisões tirem o brilho da nossa esperança. Devemos continuar orando, trabalhando e esperando até que Jesus venha nos buscar. E não deixar que nada, nem ninguém nos engane, nem mesmo nossos desejos pecaminosos. No terceiro tópico, vivendo com fidelidade. O que é fidelidade? É lealdade, compromisso, é uma demonstração de fé e de respeito. Aqui nós estamos falando de fidelidade cristã. É ser fiel a alguém, é respeitar os contratos, as promessas. A nossa fidelidade, ela não pode estar baseada no que nós vemos ou no que nós recebemos de Deus. A nossa fidelidade a Deus e a sua palavra deve estar firmada na esperança vindoura. Não podemos ser como aquele servo que seu senhor demorou e ele começou a negligenciar a confiança do seu senhor. Jesus nos encarregou de uma grande missão. E quando ele voltar, nós precisamos ser achados servindo da mesma forma, com fidelidade. Sermos fiéis à obra de Deus. Ponto 2. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é o firme compromisso de Deus em manter as alianças. Todas as alianças por ele estabelecido com o seu povo. Fidelidade advém-lhe da natureza absoluta e infinitamente justa. Às vezes, nós lemos em alguns carros a expressão, abre aspas, Deus é fiel. Alguém tem dúvida da fidelidade de Deus a este respeito? Não, Deus, ele é fiel e continuará sendo fiel por toda a eternidade. A pergunta é se nós somos fiéis a ele. Deus, ele cumpriu e cumprirá todas as promessas feitas. Nem um jota, disse Jesus, deixará de se cumprir da palavra de Deus. Assim como Jesus veio para morrer em nosso lugar e ser o Salvador do mundo, ele voltará para nos buscar. No cântico de Davi, ele diz que Deus se revela fiel com o fiel. No ponto 2, a fidelidade como virtude cristã. Quando nós lemos as 9 virtudes, que são divididas em 3, a fé está incluída nessas 9 virtudes. Os atributos morais de Deus que são comunicáveis a nós, e a fé, a fidelidade está incluído nesse atributo. Claro que de forma limitada. Outros atributos pertencem exclusivamente a Deus. Hoje nós encontramos muitos, entre aspas, cristãos que são infiéis a Deus. E se são infiéis a Deus, essas pessoas serão fiéis com seu próximo? Serão fiéis com seus contratos, com seu cônjuge, com seus acordos? Será? Claro que não. E muitas destas pessoas exigem que as pessoas sejam fiéis com elas, mesmo elas sendo infiéis. Nós sabemos que é o Espírito Santo que opera tudo em nós. E a fidelidade é uma virtude que também somente o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas. A fé descrita do fruto do Espírito, e ela compõe as 9 virtudes. Ponto 4. Tempos e estações. É a pergunta dos discípulos. Quando o reino seria restabelecido a Israel? E Jesus disse que não era competência deles saber os tempos. Que isso cabia apenas ao Pai estabelecer datas. Jesus está dizendo que esta data
ela não pode ser marcada em um calendário. O que eles têm de fazer é esperar. E nós, a mesma coisa nós temos de fazer. Continuar esperando e crendo nesta bendita promessa. Mas é esperar vigiando. Esperar trabalhando. É esperar, mas esperar santificando nossas vidas. Não podemos nos preocupar com os sinais. Nós devemos nos preocupar se Jesus vier hoje. Nós estamos prontos? Muitas pessoas ficam correndo atrás dos sinais, querendo estudar os sinais, porque elas ainda não estão com a sua vida pronta. É bom saber? Sim, bom seria se nós soubéssemos quais são os sinais da vinda de Cristo. Mas o melhor mesmo é nós estarmos vigilantes, preparados e prontos para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Cristo. Se nós não estivermos prontos, nós ouviremos o soar das trombetas? Não. Os crentes fiéis, eles não serão surpreendidos, porque eles estarão esperando a bendita promessa, com os olhos fitos do céu, com reserva de azeite e vigilância constante. Devemos orar para nós não sermos surpreendidos com a volta de Jesus. Pois se ele desse uma data, muitos deixariam para a última hora para arrumar a sua casa espiritual. E não é possível colocar a nossa vida espiritual em ordem em poucos momentos. Não é possível. Estejamos com as nossas lâmpadas acesas, azeite na botija, aguardando a volta do noivo, pois ele virá nos buscar. Nós temos o selo da promessa. Nós temos o penhor, que é o Espírito Santo. Isto é a certeza de que temos que Jesus virá. Esteja alerta e seja fiel, pois o dia do arrebatamento será como um dia qualquer, assim como foi nos dias de Noé. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para que meu canal continue crescendo e eu possa ajudar também outras pessoas, como eu tenho ajudado algumas pessoas e confesso que eu ajudo a mim mesma. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs, para você que tem comentado aqui no meu canal, nas minhas aulas, muito obrigada. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. E a próxima aula já é o nosso segundo trimestre e nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.